Sabe quando a gente envelhece, começa a pensar que já viu de tudo nessa vida, que nada mais pode te surpreender. Eu pensava assim, depois de 70 anos respirando, perdendo amigos, vendo o mundo mudar, eu achava que o pior já tinha passado, que o resto da vida seria só isso: silêncio, café amargo, lembranças repetidas e os mesmos olhos da mulher que dividiu cada manhã comigo por 4 décadas. Mas eu estava errado, muito errado, porque nada, absolutamente nada, me preparou para o que eu descobri aos 70 anos de idade, sobre ela, sobre a minha esposa, a mulher que eu amava e que guardava um segredo tão grande que quase me engoliu. Sou o Sebastião. Mas pouca gente me chama assim. Os netos me chamam de vô Tião, os amigos de bar, de Bastião. E ela, a minha esposa, me chamava de Benê. Era desse jeito mesmo, sem corrigir a gramática. A gente se conheceu em 1981, numa quermesse do interior de Minas. Ela usava um vestido florido, cabelo preso com presilha de flor de plástico, e riu do meu jeito de dançar. Eu, naquela época, me achava o galã do bairro. Mas ela me desmontou com um olhar só. Casamos no ano seguinte, e desde então foram 40 anos de rotina, filhos, boletos, brigas, reconciliações e um amor calmo que não se exibia pra ninguém, do tipo que só quem vive entende. Ela sempre foi reservada. Nunca gostava de falar do passado. Dizia que o que importava era o que a gente construiu. Eu respeitava, nunca fui de fuçar, mas às vezes via nos olhos dela um peso, um tipo de saudade estranha, como se houvesse um buraco ali dentro, que nem mesmo o amor que tínhamos conseguia preencher. Nunca insisti, nunca perguntei. E, se eu soubesse o que estava por vir, talvez tivesse continuado assim. Foi num domingo. Ela já estava doente há meses. Um câncer, lento e traiçoeiro, que foi tirando dela o apetite, depois a força, depois a voz. No fim, só os olhos falavam. E foi com esses olhos que ela me pediu para abrir uma caixa. Estava no fundo do armário dela, de madeira escura, com uma trava antiga. Eu nunca tinha mexido ali. Quando abri, o cheiro de coisa antiga subiu no ar, e junto com ele uma avalanche de lembranças que nem eram minhas. Uma pasta com cartas, fotografias e uma certidão de nascimento. Eu me sentei na beira da cama com aquela certidão nas mãos. Tremia. O nome do pai não era o meu, mas o sobrenome era. Eu franzi o senho. Olhei para ela. Ela chorava sem som. Apenas lágrimas, como se o rosto dela estivesse cansado até de doer. Li de novo o papel. Era o registro de uma criança, nascida antes do nosso casamento, mas num período muito sensível. Eu fazia contas na cabeça. Era meu filho? Por que nunca me contou? Mas não era isso. Ali estava escrito o nome do pai da criança. E era o nome do meu irmão. E sim, meu irmão, meu sangue. O mesmo com quem dividi quarto na infância. O mesmo que morreu jovem num acidente de moto poucos meses antes de eu conhecer a mulher da minha vida. O mesmo que ela amou antes de mim. Eu não entendi nada. A cabeça rodava. As fotografias mostravam ela grávida, jovem, com um sorriso que eu nunca tinha visto no rosto dela. Um tipo de felicidade que não era a que viveu comigo. Junto das fotos, cartas do meu irmão, cartas de amor, cartas para ela.
Comecei a ler, uma por uma. Ele dizia que ela era a razão de viver, que queria fugir com ela, que sabia do bebê, que estava pronto para assumir tudo. Mas ele morreu e ela ficou sozinha, grávida. E foi aí que eu apareci. Ela me olhava enquanto eu lia e eu não conseguia falar. A garganta travava. Aquela mulher que esteve ao meu lado por 40 anos tinha vivido um amor inteiro antes de mim. E o pior, o filho que eu achava que era meu, o mais velho, não era. Não sei descrever o que senti. Não era raiva. Não era só dor. Era um colapso interno, uma quebra na identidade. Quem eu era, afinal? O pai? O substituto? O consolo? Passei a madrugada andando pela casa. Olhava os quadros na parede e me perguntava se tudo aquilo era uma mentira. Mas, ao mesmo tempo, como negar o que vivemos? Os natais, as noites em claro com febre nos filhos, os abraços depois das brigas, as mãos dadas no cinema. De manhã, voltei ao quarto. Ela me esperava, fraca, mas lúcida, e me disse com a voz quase sumida: eu te amei, mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Mas antes de te amar, eu amei ele, e precisei te esconder isso. Porque tinha medo de te perder. De perder tudo. Eu chorei. De verdade. Como uma criança. Ajoelhei ao lado da cama e encostei minha cabeça na barriga dela, como fazia nos primeiros meses de gravidez, quando eu achava que aquele filho era meu. E era. Talvez não de sangue, mas era. Ela morreu 2 dias depois. O velório foi silencioso. Os filhos estavam lá. O mais velho, claro, sem saber de nada. Eu pensei em contar, mas me calei. Ainda não era hora. Fiquei observando ele falando sobre a mãe, sobre a infância. E entendi que o que nos conecta vai além do DNA. Era meu filho, sempre foi. Só não nasceu do meu sangue. Nasceu do meu amor. Do amor que construímos juntos. Mesmo sobre a sombra de um passado que ela nunca conseguiu apagar. Voltei para casa e guardei a caixa de volta no armário. No mesmo lugar. Tranquei. Não por covardia, mas porque ainda não sei como abrir esse assunto com ele. Talvez um dia. Talvez nunca. Mas hoje, aos 70 anos, eu carrego esse segredo comigo. E sabe de uma coisa? Eu não mudaria nada. Porque ela me deu 40 anos de amor, mesmo com a dor escondida, mesmo com o silêncio. E eu dei para ela o que pude: amor, abrigo, presença. Às vezes, isso é mais que suficiente. Hoje eu falo com ela todos os dias, em silêncio. Às vezes olhando para o céu. Às vezes sentado na cadeira da varanda, com o café esfriando. Eu pergunto se ela me perdoa por ter lido as cartas. Se ela entende que eu precisei saber, que eu precisava olhar para a história dela com olhos completos, não só como marido, mas como homem, como ser humano. Tem dias em que dói mais. Tem dias em que me dá vontade de abrir a caixa e reler tudo. Mas não faço. Porque já entendi. Já aceitei. E, principalmente, já perdoei. A verdade é que todos nós guardamos segredos. Uns pequenos, outros grandes, uns inofensivos, outros que mudam tudo. Ela guardou o dela por amor. E agora, eu guardo o meu por amor também. Se você ouviu até aqui, obrigado. Eu não sou perfeito, nem ela foi, mas fomos humanos. E isso já é muito.